Fala, meus queridos, professor Júnior Sabino na área, trazendo para você mais uma questão. Só lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, beleza, galera? Nos ajude, faça esse vídeo, quando você se inscreve, né? Faz um comentário, você nos ajuda e o YouTube mostra esse vídeo a outras pessoas, tá bom? Então bora resolver essa questão aí de hoje aí. Raiz quadrada de x sobre y menos raiz quadrada de y sobre x, dividido por raiz quadrada de 1 sobre y, menos raiz quadrada de 1 sobre x. Tá? Então, vamos fazer a racionalização embaixo e em cima aqui, tá? Então vou reescrever isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de x sobre raiz de y menos raiz de y sobre raiz de x dividido raiz de 1 sobre raiz de y menos raiz de 1 raiz de x. Isso aqui é propriedade, tá, pessoal? De radiciação, tá? Se você tem a radiciação de uma fração, significa que tanto o numerador quanto o denominador eles estão dentro do mesmo radical, mesmo índice, tá bom? Isso aqui é propriedade da radiciação, tá? Aí continuando aqui, ó, eu tenho raiz de y, então vou multiplicar aqui em cima, aqui embaixo e em cima por raiz de y, tá? Então aqui nessa primeira expressão vai ficar raiz de x vezes raiz de y, e embaixo vai ficar raiz de y vezes raiz de y, menos, que mesma coisa, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de x. Então vai ficar raiz de y vezes raiz quadrada de x, e embaixo vai ficar raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, raiz de 1 é 1, né? Aí vamos multiplicar aqui embaixo e em cima por raiz de y. Então vai ficar 1 vezes raiz de y, e embaixo raiz de y vezes raiz de y, menos, aqui agora vai ser 1, embaixo é raiz de x, então vai ficar 1 vezes raiz de x, e embaixo raiz de x vezes raiz de x, tá? Agora o que acontece aqui, ó, esse processo de racionalização que nós fizemos, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Por exemplo, raiz de x, a gente conserva o radical, porque eles têm o mesmo índice, então o radical aqui é 2, e fazemos a conta, né? Aí vai ficar y vezes y ao quadrado, ou seja, vai ficar raiz quadrada de y ao quadrado, tá? Por isso que vai sumir, né? Por isso que some. Então, dando continuidade aqui, ó, aqui para baixo aqui. Em cima lá, conserva, mesmo índice, conservo e multiplico. Então vai ficar em cima ali, ó, raiz quadrada de x vezes y, x vezes y, sobre, aqui vai dar raiz quadrada de y ao quadrado, que vai dar y, tá bom? Menos, em cima também deu lá, ó, aqui no outro lado. Conservo o radical que é o mesmo e multiplica, x vezes y, e embaixo ali vai dar, sobrar o x, né? Raiz de x conserva, x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado vai sobrar o x, tá? Aqui embaixo. Em cima vai sobrar o raiz de y, aqui a raiz de y, e aqui vai dar y. Menos em cima ali, do outro lado vai dar, sobrar o raiz de x, e embaixo vai dar x. Beleza, galera? Ou seja, aqui, vamos tirar o mínimo aqui agora. Agora vai ter que fazer um MMC, né? Então aqui em cima, ó, tirando o mínimo aqui, ó, vai dar xy, xy dividido por y, vai sobrar o x. Então
Então vai ficar x que multiplica raiz quadrada de xy. Menos xy dividido por x, sobra o y. Y que multiplica raiz quadrada de xy. Beleza? Embaixo a mesma coisa. Tirando o mínimo vai ser xy. Xy dividido por y vai sobrar x. Então vai ficar x vezes raiz de y. Menos xy dividido por x. Vai sobrar y. Y que multiplica a raiz. Que multiplica a raiz de x. Beleza, galera? Agora o que eu vou fazer? Temos uma fração aqui, né? Então eu vou copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Beleza? Copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então eu vou fazer aqui embaixo, por questão de espaço. Então vamos lá. Copiando a primeira. X vezes raiz quadrada de xy menos y vezes raiz quadrada de xy dividido por xy. Copiei a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então xy vem aqui para cima. Aí, ó, xy vem aqui para cima. E o x raiz de y menos y raiz de x para baixo, tá? Aqui, galera, ó, simplifico, certo? Aí sobrou o quê? Sobrou aqui, ó, o x raiz de xy menos y raiz de xy. E embaixo aqui sobrou x raiz de y menos y raiz de x. Beleza? Aí ficou x vezes raiz, multiplica raiz quadrada de xy menos y, que multiplica raiz quadrada de x menos y, dividido por x raiz de y menos y raiz de x. Aí eu vou racionalizar aqui embaixo, tá, galera? Vou racionalizar aqui embaixo, tá? O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou pegar o x e o y que está para fora do radical, vou jogar dentro. Aí para a gente colocar ele dentro, lembra que, por exemplo, aqui os índices dessas quatro raízes são 2, né? Então para me jogar o x aqui dentro, eu elevo ele ao quadrado, tá? Então vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar ó, xy, que já está lá, ó, xy vezes y. E esse x, para entrar, ele vai ficar como x ao quadrado. Beleza? Mesma coisa aqui. O y para entrar dentro do radical, ele tem que ser elevado ao índice da raiz. Então vai ficar x menos y vezes y ao quadrado. Embaixo, mesma coisa. Tá? Então embaixo vai ficar aqui, ó, x ao quadrado vezes y. Tá? E aqui vai ficar x vezes y ao quadrado. Continuando aqui. Vai ficar raiz de x ao cubo vezes y menos x vezes y ao cubo dividido por x ao quadrado vezes y menos x vezes y ao quadrado.
Então, racionalizando aqui, ó. Vou multiplicar aqui embaixo por raiz quadrada de x2y mais raiz de x y2. Tá bom? Multiplico embaixo e multiplico em cima também. Em cima então vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado vezes y mais raiz quadrada de x vezes y ao quadrado. Vamos descendo aqui um pouquinho. Então vamos copiar lá em cima. Lá. Então vai ficar raiz quadrada de x ao cubo vezes y menos raiz quadrada de x vezes y ao cubo. Isso aqui que vai ficar multiplicando isso aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado vezes y mais raiz quadrada de x vezes y ao quadrado. E embaixo, aqui ó, a gente cai naquela situação do produtos notáveis, né? Que todo mundo já se massificou, já está na mente, né? Produto da soma pela diferença. Isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro. Então, eu vou ter, ó, raiz de x2 vezes y, quadrado do primeiro, tá? Menos quadrado do segundo, x vezes y ao quadrado, dentro da raiz, quadrado do segundo. Beleza, galera? Aqui, ó, vamos fazer a distributiva aqui. Fazendo a distributiva. Ó, radical com o mesmo índice, tá? Radical com o mesmo índice. Então, como que vai ficar aqui? Conservo o radical e no caso aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho x ao cubo, aqui eu tenho x ao quadrado. Então, eu vou somar os expoentes. Aqui eu tenho y e y, tá? Então, vai ficar como aqui? Vai ficar, ó, x à quinta vezes y ao quadrado dentro da raiz quadrada, beleza? Estou multiplicando aqui pela primeira parcela. Então, conservei o radical e multipliquei aqui. Como tem mesma base, o x com x, 3 mais 2, somei o expoente. O y é a mesma coisa, o y é elevado a 1 e o y aqui elevado a 1, somei os dois, beleza? Agora vamos fazer isso vezes a segunda parcela. Mais, que é o sinal que está aqui, né? Mais, aí vai. X ao cubo, x à primeira vai dar x à quarta. Y à primeira com y a segunda vai dar y ao cubo. Tá? Menos. Aí aqui a mesma coisa. Ó, conservo o radical. Aqui vai dar x à primeira com x ao quadrado vai dar x à terceira. Y ao cubo com y à primeira, y à quarta. Menos x à primeira com x à primeira vai dar x à segunda. X ao quadrado vezes y à quinta, né? Tem y ao cubo, y ao quadrado, conserva a base e soma expoente. Aqui, ó, quadrado do primeiro, quadrado do segundo. Como eu tenho um número raiz quadrada elevado ao quadrado, o radical some dos dois lados, beleza? Então aqui embaixo eu fiquei com o quê? Eu fiquei com x ao quadrado vezes y menos x vezes y ao quadrado. Agora vamos fazer o quê? Ó?
as raízes estão todas no índice 2, né? Então, os expoentes, vamos tirar fora da raiz, então, tá? Então, no caso aqui, ó, o 5 é o que? X ao quadrado vezes x. Então, vai sair, ó. E o y saiu. Aí, em cima ali fica só a raiz de x, tá? Ou seja, ó, esse y, se ele entrar aqui de novo, vai ficar y ao quadrado. O x ao quadrado, para entrar, eleva ele ao quadrado, vai ficar x à quarta. Com esse aqui fica x à quinta, tá bom? Agora aqui, ó, aqui a gente vai tirar o y ao quadrado, isso aqui também vai sair. Então vai ficar, ó, x ao quadrado e vai ficar o y vezes raiz de y, tá bom? Aqui mesma coisa, menos. A gente tem y a terceira aqui ao cubo, y a quarta e x ao cubo. Então x ele vai sair, x esse aqui, vai ficar x, e aqui vai ficar y ao quadrado, vezes raiz de x, e por último lá, vai sair o x, e vai sair y ao quadrado, e vai ficar a raiz de x. Dividido por x2y. Aqui, ó, embaixo, aqui que acontece, ó. Dá para colocar xy em evidência, tá bom? Então, eu vou colocar xy em evidência aqui. Aí aqui vai ficar x menos y, tá bom? Aqui em cima, eu vou colocar, ó, tá vendo? Aqui eu tenho x ao quadrado y, aqui eu tenho x ao quadrado y, e aqui eu tenho xy ao quadrado, e aqui xy ao quadrado. Então, vamos colocar em evidência. Então, aqui na primeira, colocando em evidência, vai ficar x ao quadrado vezes y, beleza? Eu vou abrir parênteses. Isso aqui, ó, x ao quadrado vezes y vezes raiz quadrada de x dividido por isso, vai dar raiz quadrada de x. Aqui a mesma coisa, vai sobrar raiz quadrada de y mais raiz quadrada de y menos. Agora aqui, o que está em evidência aqui é o x, y ao quadrado, né? X, y ao quadrado. Aí aqui vai, dividindo isso por x, y ao quadrado, vai sobrar raiz de x. Tá? Aí menos, dividido por menos vai dar mais. Xy ao quadrado. Aqui, galera, desculpa aqui, ó. Quando eu joguei para fora o x ao quadrado, e aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho y ao quadrado vezes y ao quadrado vezes y aqui, né? Então sai 2y para fora aqui, ó, como sair. Só que sobra y e eu coloquei x, tá? Então aqui é y, tá? Perdão aqui. Às vezes eu erro assim, galera. Eu não paro o vídeo para voltar. Então eu prefiro explicar para você onde eu fui meu erro. Uma forma de eu estar sendo sincero com vocês. E também a gente ganhar tempo, senão tem que voltar lá no começo. Imagina resolver todos esses exercícios de novo, né? Então a maioria dos vídeos eu gravo tudo à noite, quando chego do trabalho, enfim. Então é um modo meu de ser sincero com vocês, tá bom? Mas vocês podem fazer aí, ou de repente quando você veio desenvolvendo o exercício aqui comigo, você já sacou que eu tinha errado aqui, beleza? Então eu vou e justifico o erro aqui, tá bom? Mas importante que no final tudo dá certo. Então dividindo isso por isso, vai dar raiz de y, tá bom? E embaixo raiz de x vezes x menos y. Continuando, o que acontece aqui, ó, eu tenho raiz de x mais y, raiz de x mais y. Então vou colocar essas duas, vou colocar de novo em evidência aqui, tá bom? Então vamos lá então. Então vai ficar
raiz de x mais raiz de y em evidência. Aí isso dividido por isso aqui vai sobrar o quê? Vai sobrar o x ao quadrado vezes y, tá? Menos. Aí isso aqui, ó, dividido por isso aqui, vai sobrar o x vezes y ao quadrado. X vezes y ao quadrado. Aí fecho. Dividido por xy e x menos y. Beleza? Continuando. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos colocar em evidência de novo, tá? Então vai ficar raiz de x mais raiz de y. O que dá para colocar em evidência aqui? Xy, né? Então vai ficar xy. Aí x ao quadrado do y dividido por x ao quadrado do y vai sobrar x. Menos xy ao quadrado dividido por xy vai sobrar y. Tudo isso dividido. E embaixo eu tenho xy vezes x menos y. Finalmente, a luz veio, né? Simplifica, 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 simplifica. Igual a raiz de x mais raiz de y. Essa é a solução. Beleza, galera? Então, a solução, raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Valeu, galera? Espero que você tenha curtido. Se inscreva, compartilhe e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!